Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcioni, professor de História e em nome da SAI, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. E hoje o nosso tema é Revolução Industrial. Se se localizar, seria muito interessante que vocês estivessem com um livro da SAI. Um livro físico, que vocês pudessem acompanhar, porque todas as aulas do professor Roberto foram baseadas nos textos, imagens e atividades do livro, para que vocês pudessem nos acompanhar da melhor maneira. Tá ok? Segunda série, página 633, aula 1. Nosso tema é Revolução Industrial e nós vamos estudar pioneirismo inglês da manufatura à fábrica. Antes de nós entrarmos nesse conteúdo, vamos fechar rapidinho aqui. Na aula passada nós vimos essa atividade, eu acabei respondendo com vocês. A resposta seria a letra A, restauração promovida pelo Congresso de Viena, que vocês estudaram. Não vou me ater muito, porque na aula passada nós já respondemos essa. Vocês tiveram a oportunidade de responder comigo. Nesse texto aqui, nessa pergunta do Delacroix, eu lembro que até comentei sobre o filme Os Miseráveis, que vale a pena vocês conferirem, pesquisem, coloquem rapidinho aí no YouTube, trailer, filme Os Miseráveis, só vocês sentirem o clima da tensão das revoluções, que interessante, a miséria, a pobreza, os ideais de liberalismo, de liberdade que estavam aflorando na Europa nesse período e que caracterizaram as ondas revolucionárias do século XIX. Resposta certa seria a letra C, dizendo sobre que o pintor apresenta sua posição política sim, e mostra um momento de luta, uma mulher representando a ideia da liberdade, por isso que ela está com a bandeira tricolor da França. Agora sim, agora nós temos uma atividade para nós fazermos junto aqui dessa aula, ok? Tá aqui, leia o texto e responda as seguintes questões. Se quiserem pausar para ler com calma, vou fazer uma leitura bem rapidinha com vocês. É uma entrevista realizada com o pai de duas meninas menores de idade, à época da Revolução Industrial Inglesa. Vamos entrar no nosso tema, e o primeiro ponto que nosso texto está trabalhando aqui é do Start, inclusive, da página 633, 634, está falando sobre quem era a mão de obra da Revolução Industrial. Temos uma mudança do aspecto de tempo e o homem era considerado um tipo de trabalhador com sérias dificuldades, aquele homem do campo, aquele homem da enxada, aquele homem da foice, a se adaptar de uma maneira rápida ao tempo mecânico, ao tempo pontual das máquinas, ao tempo industrial, né, das fábricas. Por isso, a principal mão de obra utilizada na Revolução Industrial, 70% foram mulheres e, pasmo, crianças. Só para vocês se localizarem na nossa atividade. Agora sim, vamos ver essa entrevista realizada com um pai de duas meninas menores que trabalhavam na Revolução Industrial. Que horas que as menores vão para a fábrica? Durante 6 semanas foram às 3 horas da manhã e voltaram às 10 horas da noite. Então faça o cálculo, entrou 3 horas da manhã para trabalhar, retornou 10 horas da noite. Quantas horas essas meninas trabalharam, menores de idade? Passado 14, 15, 16 horas, correto? Pergunta 2, intervalos concedidos durante 19 horas. 19 horas para descansar ou comer, 15 minutos de jejum, seria uma espécie de almoço, meia hora seria uma espécie de café da manhã, meia hora de almoço e 15 minutos para beber. Pergunta 3. Tinha dificuldade para despertar suas filhas? Sim, óbvio, né? A princípio tínhamos que sacudir para despertá-las e se levantarem, bem como vestirem antes de ir ao trabalho. Quanto tempo dormiam? Nunca se deitavam antes das 11, depois que lhes dera algo para comer, e então minha mulher passava toda a noite em vigília ante o temor de não despertá-las na hora certa. A que horas eram despertadas? Geralmente minha mulher e eu levantávamos às 2 da manhã para vesti-las. Então somente tinham 4 horas de repouso? Escassamente 4. Quanto tempo durou essa situação? Umas 6 semanas. Trabalhavam desde as 6 da manhã até as 8 da meia-noite. Isso, sim, é isso. As menores estavam cansadas com esse regime? Sim, muito, mas de uma vez ficaram adormecidas com a boca aberta e era preciso sacudi-las para comer. Imagina, a criança comendo, simplesmente ela começa a dormir na hora que está comendo. Suas filhas sofreram acidente? Sim. A maior, a primeira vez que foi trabalhar, prendeu o dedo em uma engrenagem e esteve 5 semanas no hospital de Leeds. Deixa eu comentar sobre isso também, muito interessante não, né? Muito importante, não tem nada interessante nisso.
70% mulheres e crianças como mão de obra, né, da Revolução Industrial. A máquina de James Watt, nós vamos falar sobre ela, essa máquina de tear, de tecelagem, ela tinha um mecanismo, era uma máquina muito primitiva, são máquinas a vapor. Pensa uma fábrica extremamente quente, porque essas máquinas são movidas a vapor com carvão mineral, a principal energia que motiva, que funciona esse sistema de energia dessas máquinas. E ela engatava o fio de tear, ou o fio de algodão, engatava, por isso que inclusive era utilizado muito essas crianças também para esse trabalho, porque a criança é pequena, baixa, leve, e ela conseguia chegar até o ponto que ela tinha que desengatar e retornar antes. Ela acontecia durante o dia, durante o expediente várias vezes. Se ela tinha um tempo para sair, porque aquela máquina ia voltar, era uma máquina de tear, e ela ia ceifando se a criança não tirasse o braço. Então nós temos muitas situações, histórias de amputamento. No caso da menina aqui, que o pai estava comentando, diz que ela só perdeu um dedo. Ela teve um problema do dedo ficar preso, não perdeu, ela prendeu o dedo numa engrenagem. Essa menina ainda teve sorte. Agora nós temos vários casos de violência, inclusive de violência para acordar essas crianças que trabalhavam então tinha uma espécie de uma tina de água, uma caixa d'água, onde eles imersavam as crianças na água fria para elas despertarem para voltar a trabalhar, porque se elas, quando tinham que desengatar, se elas ficassem meio dormentes, elas poderiam demorar e acabar tendo um acidente de trabalho, né? Então, essa é a situação, né, das crianças desta mão de obra da Revolução Industrial. Por que o pai deixa? Por uma situação de pobreza? Por que o pai se submete a isso? Por que a família submete-se a isso? Por que nós temos aí esse panorama de mulheres e crianças? Porque no século XIX nós ainda não temos a noção que nós chamamos de adolescência. Tá? Isso é uma produção finalzinha do século XIX, início do século XX. Então nós temos ou você é um adulto ou você é um mini adulto, a partir de 5 anos de idade, você tem corpo para sustentar uma enxada, o pai dava um chapéu para ele aos 12 anos e dizia, olha, você já é um adulto, parabéns meu filho. Eles não tinham a noção de adolescência ainda, não existe o ECA, não existe nenhum tipo de leis que protejam com a ideia de noção de crianças. Então, isso é uma coisa muito comum. E nós estamos falando do início da Revolução Industrial na Inglaterra e por isso que era a principal mão de obra. Recebeu salário nesse tempo? Não, desde o momento do acidente parou o salário. Suas filhas foram remuneradas? Sim, foram. Qual era o salário semanal? Semanal delas. 3 shillings por semana cada uma. E quando faziam horas suplementares? 3 shillings e 7 pences e meio. Vamos ver o que é esses shillings depois aí, tá bom, meninos? Que situação você pode relatar como abuso do empregador em relação ao trabalhador das fábricas no contexto da primeira Revolução Industrial? 2. O relato traz a realidade de uma família de trabalhadores que viveram provavelmente na primeira metade do século XIX. As condições de trabalho, inclusive das crianças da família, eram precárias e exaustivas. Atualmente no Brasil, há condição de trabalho degradantes em relação ao trabalho infantil. Ele ainda existe? Em quais condições? Pausem o vídeo, respondem depois. E retornem para que a gente possa fazer essa resolução junto com vocês, ok? Vamos lá dando continuidade. Primeira, exploração do trabalho infantil. Nós podemos então apontar péssimas condições de trabalho, jornadas de trabalho extenuantes. Na próxima aqui, a nossa ideia, o professor faz as perguntas para estabelecer uma conexão entre passado e presente. O que nós estamos esperando é que vocês façam levantamentos. Se vocês conhecem, quase que uma resposta pessoal, vocês conhecem histórias de trabalho infantil, né, de trabalho com as situações aqui no Brasil. Então essa é a característica. Pioneirismo em inglês. Nós utilizamos um conceito na história chamado o seguinte, de condições favoráveis. Eric Hobsbawm, do outro livro, A Era dos Extremos, A Era das Revoluções, comenta que a Revolução Industrial poderia ter acontecido em qualquer país da Europa no século XIX.
em muitos outros países. Poderia acontecer na Alemanha, que tinha um aparato tecnológico muito mais avançado que aquelas máquinas atrasadas do James Watt, inclusive. Poderia ter acontecido na França, onde o sistema educacional era muito avançado e com vários aparelhos e invenções. Ele está chamando a atenção, dizendo que aconteceu na Inglaterra não foi por causa da máquina do James Watt, a máquina a vapor inventada pelo James Watt, e sim porque teve toda uma série de condições favoráveis. Quais são elas? Vamos lá. Questão da terra, houve com os cercamentos uma forte migração de pessoas desempregadas para a cidade, então mão de obra abundante, chama-se exército de mão de obra de desempregados que aceitem essas condições degradantes. Cercamentos, esse número de imigração que o professor Roberto falou. Avanço tecnológico, eu vou fazer aqui o meu comentário, baseado no Eric Hobsbawm, que apesar que tinha sim essa tecnologia, que tem o James Watt, ele cria a máquina, mas nós temos também a França, temos a Alemanha também, que tinha esse aparato tecnológico. Então, faço aqui as nossas críticas quanto a esse avanço tecnológico. Podemos falar que esse determinismo tecnológico não foi o responsável. Aqui sim, governo burguês, um país com um governo, com uma política voltada, estimulada à prosperidade, ao comércio, a ideias burguesas que queiram investir no comércio, que queiram investir na industrialização. Tratado de Methuen, tratado entre Portugal e Inglaterra, garantia uma troca de lã inglesa e vinho português, e é um acordo que foi muito lucrativo para a Inglaterra e muito desvantajoso para Portugal. Portugal sabia roubar bem nosso ouro, mas fazia muito maus negócios com a Inglaterra. Deixa eu voltar aqui rapidinho, não está aqui, mas eu vou colocar mais um tema. A gente coloca como condições favoráveis geográficas também da Inglaterra. A Inglaterra é uma ínsula, ela tem toda uma frota naval voltada para um comércio, porque se você produz em grande quantidade, você tem que ter para quem vender em grande quantidade. Então a Inglaterra tinha essa condição geográfica favorável também. Ela não era continental, presa em vários países que dificultasse o escoamento dos transportes do produto, né? Ela tinha uma frota naval também muito poderosa para fazer esse comércio. Da manufatura à fábrica, nós temos então na Idade Média uma ideia de artesanal. No século XVII começa um produto de manufatura. E no século XVIII, século XIX, com a Revolução Industrial, o nosso livro, o livro do SAI, o livro de vocês, aponta 1780, o professor Roberto pode colocar ali até 1820, nós não temos um dia específico. Hoje nasceu a Revolução Industrial. Nós temos, na verdade, um contexto. Entre 1780 e 1820 acontece a Revolução Industrial. Então, temos o trabalhador elaborava o produto do início ao fim. Isso aqui na manufatura, tudo bem, meninos? Produção baseada na qualidade e não na quantidade, produto destinado ao consumidor final. Matéria-prima fornecida pelo empresário, trabalho fosse pago não pelo que o trabalhador produz, e sim pelo tempo no que ele trabalha. Então aqui nós já temos o salário. Surgimento de uma divisão técnica, ainda na manufatura, trabalhadores ficassem reunidos em um galpão. Tá nascendo o que nós chamamos de fábrica. Essas alterações foram fundamentais para o surgimento da fábrica. Agora sim, Revolução Industrial, a industrialização. Alienação dos meios de produção, produção para o mercado anônimo, utilização de maquinários. Aqui nós temos uma representação, inclusive, da máquina de tear, que o professor Roberto falou que engatava uns fios e precisava das crianças para fazer esse desengate. É uma máquina super primitiva, atrasada, dava uma dificuldade danada do James Watt com energia de carvão mineral. Monopólio, utilização de mão de obra infantil e feminina, que o professor Roberto já comentou. Para casa é essa, meninos. Estudem aí para nós, e meninas, né? Estudem aí junto com vocês, em casa, pausem e pode ser apontado como característica da Revolução Industrial. Letra A, B, C, D e E. Próxima aula nós vamos daí corrigir juntos. Pausem para vocês responderem. Depois, essa daqui mesmo, então. Quero agradecer aí a presença de vocês e agradecer que também pude, na casa de vocês, levar um pouquinho de estudo, de trabalho e, enfim, um pouco de vida, assim, para que nós possamos passar esse momento tão delicado, essa pandemia histórica aí que assola o mundo, infelizmente. Ok? Muito obrigado, em nome da SAI Digital. Bom estudo para todos vocês, um abraço. Até a próxima. Valeu, piazada!